noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Que bom que você está conosco para adorar, louvar, bendizer o nosso Senhor. Eu queria convidar você para ler um salmo, o salmo de número 138, que diz assim: Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores, inclinar-me-ei para os teus santos templos, e louvarei o teu nome por causa do teu amor, por causa da tua fidelidade. Pois engrandeceste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. No dia que eu clamei, tu me ouviste, alentaste-me, fortaleceste a minha alma. Todos os reis da terra te louvem, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Cantem os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora o Senhor seja excelso, exaltado, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece de longe. Ainda que eu ande no meio da angústia, tu levarás a minha vida, estenderá a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Ó Senhor, cumprirá o que me diz respeito. O teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Eu queria ainda orar com você, pedindo a presença de Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que Ele possa falar ao seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus Santo, nós te louvamos pelo privilégio de poder te servir, te adorar, cultuar o seu nome nessa hora. Queremos clamar, Deus, que o Senhor venha de uma forma toda especial. Ó Deus, receber o nosso louvor, receber a nossa adoração. Sobretudo, Senhor Deus, clamamos que o Senhor fale aos corações, através da tua palavra, através, Senhor Deus, dos cânticos, que possamos sair daqui, ó Deus, de uma forma, ó Deus, que o Senhor mexeu algo em nós, mudou algo em nós. O Senhor que traz a cura, o Senhor que traz o alento, o Senhor que traz o refrigério. Nós queremos a sua presença nessa noite, Pai, para fazer isso nos nossos corações. Clamo, Senhor Deus, pela vida do Ivan, pela vida da irmã Roseli, pela vida, Senhor Deus, também do Anderson, ó Deus, do David, que não está muito bem de saúde, que o Senhor possa abençoá-lo onde ele está. Cuide, Senhor Deus, da saúde dele. Cuide, Senhor Deus, da nossa igreja. Nós clamamos desde já por ela. Ó Deus, que possa ser um tempo maravilhoso na tua presença. Abençoe-nos, ó Pai. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Queria convidar o irmão Ivan para estar dirigindo esse momento de louvor. Que o Senhor possa abençoá-lo. Deus abençoe. Graças, paz, irmãos. Estamos aqui reunidos como igreja do Senhor para adorá-lo nessa noite, na beleza da tua santidade. Nós não temos um outro Deus além do Senhor, por isso que nós estamos aqui nessa noite para juntos celebrar e cantarmos louvores ao Senhor. Eu, a irmã Roseli, o irmão Anderson, nosso pastor, e você aí que vai estar nos assistindo nessa noite, que você possa estar conectado conosco em um só sentido, que é adorar o nosso Deus nessa noite. Nós devemos cantar com muita alegria, com muito fervor, porque nós devemos todo louvor e toda adoração ao nosso Deus. Cantemos, irmãos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos cantar mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o nosso Deus. Por isso nós cantamos louvores ao Senhor e nós agradecemos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E nós sabemos que Deus irá fazer muito mais. Por isso nós cantamos e entregamos todo louvor e toda adoração ao nosso Deus. Por isso nós vamos cantar mais uma vez. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Devemos cantar louvores ao nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias
eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem e ruge aos mares, ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, Força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e ruge aos mares, ao sol de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Pastor? Eu queria ler com você um trecho da palavra do Senhor, que está lá em Lucas, capítulo 16. A gente vai ler do verso 10 ao verso 12, que diz assim: quem é fiel no mínimo ou no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se as riquezas injustas não fosseis fiéis, quem vos confiará as verdadeiras
E se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Eu queria que você guardasse essas palavras, porque aqui ele está dizendo o seguinte: aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas fazem tratos com Deus e dizem assim: não, mas quando eu tiver, Senhor, então vou ser fiel. E Deus abençoa, 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 e você não é fiel. E eu queria dizer a você, Deus quer falar com você para que você aprenda sobre fidelidade. Fidelidade. E eu queria orar nessa hora por aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, que têm trazido o seu dízimo, a sua oferta, que têm entendido a bondade de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer também que independente da tua fidelidade, Deus continua fiel. E louvado seja Deus por isso. Porque se Deus dependesse da nossa fidelidade para ser fiel conosco, estaremos todos perdidos. Mas Deus continua fiel. Mas Ele quer que a gente aprenda a ser fiel. Por isso, Ele deixa para nós, para que a gente entregue o dízimo, para que a gente participe da sua obra, dessa obra maravilhosa que é participar da obra do Senhor. É isso que conta, meu irmão. Porque chegar no céu, quanto você colaborou para que muitas vidas fossem salvas, é isso que vai contar. O que ficou na terra vai ficar na terra. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Entenda isso, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E Deus quer que você tenha amor a uma alma perdida. Colabore, seja fiel ao Senhor nesse sentido. Então, eu queria orar por você. Feche seus olhos mais uma vez. Quero pedir que Deus continue a abençoar a sua vida. Pai Santo e amado, nós te damos graça por esse privilégio de poder, Senhor Deus, ser participante da obra do Senhor aqui na terra. Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, porque como é bom saber que muitas pessoas, ó Deus, têm sido alcançadas pelo poder do Evangelho. E quantas pessoas, Senhor Deus, têm aprendido, ó Senhor Deus, essa palavra tão poderosa da fidelidade. E eu quero pedir que o Senhor abençoe eles ricamente, derramando, Senhor Deus, da tua graça, da tua bondade, ó Deus, da tua saúde, ó Deus, da tua paz, da tua prosperidade. Nós clamamos, Deus, no nome de Jesus. Eu quero também pedir, Pai, por aqueles que têm ainda sido negligentes, que o Senhor possa ensiná-los de um jeito todo carinhoso, para que eles aprendam, Senhor Deus, a ser fiel, ó Deus, com o Senhor. Deus, abençoe a vida de cada um, da nossa igreja. Deus, nós clamamos pela vida deles. Derrama saúde, derrama emprego, derrama, Senhor Deus, estratégia, sabedoria. Faz prosperar o teu povo, Senhor. Nós te damos graça, oramos em tudo agradecidos, por tudo. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler o verso 16. Que diz assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu queria então primeiro dar uma palavra sobre a própria Bíblia. A Bíblia, ela é um livro que demorou mais ou menos 1.500 anos para ser escrita, e ela Deus usou 40 homens para escrever a palavra de Deus. E esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. E aí, interessante ver que essa forma que foi feito já mostra a sua veracidade. Por quê? Porque homens em diferentes lugares, em diferentes locais, com diferentes profissões, com diferentes culturas, eles escreveram falando sobre Deus, dos mesmos princípios, de uma forma perfeita e maravilhosa. E então a gente tem essa palavra de Deus como inspirada. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus ela foi mostrada, direcionada, inspirada, né? Foi dada luz, mostrada através do Espírito Santo, para que homens escrevessem. Então você tem a palavra de Deus, né? Então quando você
vê isso aqui, você pode ver, é a palavra de Deus. E quando você lê com fé, com certeza Deus vai falar ao seu coração. Deus vai trazer algo ao seu coração. Não tenha dúvida disso. Eu sei que algumas pessoas tentaram questionar a palavra de Deus. E eu acho interessante que algumas pessoas dizem assim, é um livro escrito por homens. Mas, na verdade, são pessoas de pouco conhecimento, porque algumas pessoas, como Werner Keller, ele quis provar que a Bíblia não estava certa. Só que ele simplesmente não jogou palavras não, ele foi lá, ele pesquisou, ele procurou fazer, escavações, arqueologia, ele procurou saber com veracidade se a Bíblia era real, verdadeira. No final, o que ele queria provar como contrário, ele acaba provando como fiel, verdadeira. Tanto é que ele escreve um livro, e a Bíblia tinha razão. Eu tenho esse livro. Se você não tem, você então busque conhecer esse livro. É uma linguagem meio arcaica, mas com certeza você vai ver a veracidade. A palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira, e ela fala aos nossos corações. Talvez uma forma de provar que ela é verdadeira seria através dos profetas também. Ou seja, os profetas falaram, e aí se cumpriu a profecia. Por exemplo, Isaías, 750 anos antes de Cristo, ele fala com muita clareza que um menino se vos deu, que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. E ele fala com tanta clareza de Jesus. No capítulo 53, ele fala da sua morte. Ele mostra, aquele que levou toda a dor, todo o sofrimento, todos os nossos pecados sobre ele. Leia o capítulo 53 de Isaías, você vai ver 750 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, ele mostra com muita clareza que Jesus viria. E não só lá, mas se você olhar toda a palavra de Deus, ela vai realçar, ela vai mostrar muito claro a questão de Jesus. De Jesus. Assim que o homem pecou, capítulo 3 de Gênesis, verso 15, a palavra de Deus vem com promessa ali. Ele fala assim, que viria um descendente de Deus, que esmagaria a cabeça da serpente. O diabo feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. E ele estava falando ali de Jesus. Ali é o proto-evangelho, é o primeiro evangelho, que mostra que Jesus viria. E toda a palavra de Deus, então, está em foco nesse Deus maravilhoso que iria nascer, Jesus. Não é? Então, você tem a palavra de Deus, essa palavra que traz como foco, Jesus, e traz como foco também a salvação para nossas vidas. Salvação para nossas vidas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas respostas que a Bíblia nos traz para a nossa alma. Para a nossa alma. Eu quero que você, então, acompanhe comigo. Já que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada por Deus, e ela ensina, ela repreende, ela mostra a verdade, ela corrige, ela instrui em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito diante do Senhor e perfeitamente preparado para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. Eu quero deixar para você que talvez nem conheça a palavra de Deus, 3 respostas que podem mudar a sua vida. 3 palavras que a Bíblia nos traz a respeito das necessidades humanas. Eu não sei como você está hoje, mas eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque eu creio que Deus vai falar ao seu coração de uma forma maravilhosa. Quero falar então dessas necessidades que o homem precisa. O homem precisa, como ser humano. Eu sei que hoje eu vou, talvez, falar um pouquinho, porque também sou terapeuta, então vou falar um pouquinho do ser humano, não é? Mas quero trazer respostas bíblicas para você, porque a palavra de Deus, ela está para nos ensinar, ela está para nos corrigir, ela está para nos mostrar a verdade. E eu quero então falar. A primeira necessidade que o ser humano mostra, não é? É o de amar e ser amado. Nós necessitamos ser amados, e muitas pessoas se esforçam, e se esforçam muito para ser amados, para serem admirados, para conseguir o respeito das pessoas. Outros desistem de tal forma que
não querem viver porque não se sentem amados, se sentem rejeitados e desistem de lutar para conseguir esse respeito, essa admiração, esse amor. Então depende, claro, do temperamento de cada um, da forma que você enxerga a vida, da forma que você vê. Mas eu queria falar, Freud, ele disse assim que o homem nasceu com a fome de amor. O homem nasceu com essa fome de amor. E nós queremos verdadeiramente ser amados. Se você quer pensar de uma forma mais espiritual, Agostinho, né, de Hipona, ele também disse isso. Ele disse assim, que o homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Essa necessidade de ser amado, essa necessidade de saciar o nosso eu, só pode ser preenchido por Deus. E, de certa forma, consciente ou inconsciente, nós todos temos essa necessidade e nos esforçamos. E vou dizer uma coisa para você, de vez em quando a gente até faz análise da nossa vida, né, para ver se isso realmente valeu, se não valeu. E que, em geral, a gente busca dentro de si, dentro de nós mesmos, essa resposta, esse reconhecimento, sabe, esse sentimento de que valeu a pena viver, valeu a pena se esforçar, valeu a pena porque alguém nos ama, alguém reconhece o nosso trabalho. E eu queria então pensar, porque alguns, como eu disse, se esforçam muito, trabalham muito, se tornam grandes profissionais, se esforçam muito, sabe? Às vezes tem 2, 3 profissões para tentar mostrar para as pessoas, se esforçam para obter o reconhecimento, E às vezes você vê isso também na igreja, pessoas que se esforçam muito na área do servir, na hora de, sabe? E eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela tem respostas para isso. Tem respostas para esse vazio, tem resposta para esse sentimento, tem resposta para esse sentimento que às vezes você nunca nem falou para as pessoas, mas que está dentro de você. Eu conheço pessoas que até se cortam, fazem cortes nos braços, eles se cortam porque não aguentam, não suportam a dor de não serem amados, de não serem reconhecidos, de não serem valorizados, se sentem a última pessoa, se sentem sem valor nenhum, sofrem verdadeiramente com isso. Pessoas que são carentes, pessoas que sofrem verdadeiramente com esse, sabe, medo da solidão, medo de não terem mais pessoas, medo do presente, né? Medo do que estão vivendo. Conheço pessoas também que se expõem até aos seus corpos, usando roupas que, sabe, de certa forma, expõem, mas na verdade só estão querendo, no fundo, um assobio, um elogio, dizer que, olha, você é bonita, você é bonito, pessoas que sofrem com isso, pessoas que têm esse sentimento ruim. Sabe o que a palavra de Deus fala para você? Eu quero falar para você, você tem esse sentimento de rejeição, que se sente um dos piores, em geral, nós sabemos, né, que não sabemos muito bem lidar com isso, em geral não sabemos muito bem lidar com isso. E eu quero então aqui dar a primeira resposta que a palavra de Deus fala. A primeira resposta com respeito a esse sentimento de rejeição, de ser amado, a palavra de Deus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo assim? Você é importante para Deus. Deus amou você de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho. Você consegue imaginar o amor de uma pessoa, tamanho tão grande, de ceder, de permitir que o seu filho vá e morra numa cruz por você? Ou você acha que Deus não sentiu nada vendo o seu filho sofrendo, sendo cravado pregos nas suas mãos, nos seus pés? Com certeza Ele sofreu, mas porque Ele lhe amava, porque Ele queria lhe dar uma chance para que você entendesse o amor dEle por você. Então entenda, creia, busque, não se sinta
rejeitado. Deus lhe ama, não se sinta abandonado, Deus lhe ama. Deus mostrou isso, deixando que seu filho viesse, morresse numa cruz para você, para dizer bem alto, em alto tom: eu te amo, você é importante para mim. Não se sinta frustrado, não pense que você é menos. Você é importante, Deus mandou o seu filho por você, por amor a você. Compreenda essa palavra, entenda, Deus amou você de tal maneira, de tal forma, que Ele deu o seu próprio filho por você. Olha que expressão maravilhosa de amor. Olha que expressão maravilhosa. Essa é a resposta que Deus tem para o teu sentimento. Esse sentimento de inferioridade, ele tem que acabar, porque Deus lhe ama, você é importante para Ele. Ele deu o seu próprio filho por você. Mais uma palavra. Jesus se deu voluntariamente por você. A palavra de Deus fala assim: lá, a você graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de resgatar desse século presente, essa geração perversa, segundo a vontade de Deus Pai, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Ou seja, Jesus veio, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, e veio, Gálatas 1, de 3 a 5, se deu voluntariamente por você. Então não é só Deus que prova que Ele ama, Jesus também prova que Ele ama. Ele se deu voluntariamente para que pudesse resgatar você, por amor a você. Por amor a você, Ele fez isso. Ele se colocou numa cruz para pagar pelos seus erros, pelos seus pecados, mesmo você não merecendo. Tem um versículo que é mais claro ainda, lá em Romanos 5, vou ler do 7 ao 8, que diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pelo um homem bom, talvez alguém até tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, Deus, Ele mostra muito claro, ou seja, Ele faz um ato de amor, ou seja, Ele prova que Ele ama. Alguém já provou para você que Ele ama? Como? Alguém já deu a vida por você? Porque Jesus deu a vida por você, para que você creia que você é importante, para que você creia no amor dele por você, para que você creia que você é especial, para que você creia e simplesmente receba esse amor. Receba esse amor. Eu sei que existem vários tipos de amor, não é? Filéus, eros, ágape, existem vários tipos. Diz que os hebreus classificam acho que sete tipos de amor. Eu quero dizer para você, Deus é o verdadeiro amor. A palavra de Deus fala que aquele que não conhece a Deus não ama, porque Deus é amor, Deus é o próprio amor. Então, quando você deixa Deus entrar na sua vida de uma forma plena, de uma forma completa, sabe o que Ele está fazendo? Ele simplesmente o amor está entrando em você, Ele está de forma tomando conta do seu coração. Deus não tem o sentimento de amor. Aliás, Ele é o próprio amor. Compreenda isso, Ele é o próprio amor. Deus, Ele é o próprio amor. E quando você convida Deus, Jesus, para estar na sua vida, você está convidando o próprio amor. Creia nisso. Porque às vezes muitas pessoas ficam com pires, sabe, pedindo: oh, me ama aí, me trata bem aí, me dá um like aí, fala que curtiu, fala que você me acha legal. E às vezes a gente fica muito chateado quando alguém diz que não gosta da gente. Irmãos, irmãs, homem de Deus, mulher de Deus, você que me escuta, creia no amor de Deus, creia que Ele morreu por você, creia que Ele se entregou por você, Deus deu seu Filho por você, creia, porque assim você vai provar dessa paz interior que só Deus pode proporcionar, esse sentir especial, esse sentir eleito, esse sentir cuidado, protegido, guardado de Deus.
Essa é a primeira resposta que eu quero dar para você. A palavra de Deus, essa que corrige, que ensina, ela ensina também que Deus me ama, que Deus te ama, que nós somos importantes para Deus. Creia no amor de Deus. Creia que você é importante para Deus. Não pense em tirar sua vida. Não pense que você é menos. Não pense que você... Deus lhe ama. Deus lhe ama. Você tem valor para Deus. E eu quero que você creia nisso. Creia. Quando você recebe Jesus, você recebe o amor dele. Quando você recebe Jesus, você recebe um Salvador, um Senhor, mas sobretudo o grande amor dele na sua vida. Entregue-se ao Senhor. Permita que ele mostre a você o quanto você é amado, o quanto você é amada de Deus nesse momento, o quanto você é importante para o Senhor. Segunda resposta que a Bíblia dá para nós, muito clara, que eu também quero falar para você, é com respeito ao medo. E aí, semana passada, até preguei um pouco sobre, mas a palavra de Deus, ela vai dar a resposta. Olha, se você sentiu não amado, rejeitado, Deus lhe ama. Se você está com medo, está inseguro, está ansioso, creia, confie, entregue-se a Deus, descanse em Deus. Essa é a segunda resposta que Deus dá para o ser humano, tão necessitado nessas três áreas, tão necessitado. Quando a gente fala de medo, eu queria ler um versículo com você. Quando você experimenta o amor de Deus, ele fala assim: assim conhecemos o amor de Deus, que o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor de Deus, permanece em Deus, e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Está lá em 1 João capítulo 4, verso de 16 a 18. E aqui ele está dizendo então que quando você tem o amor de Deus, quando você recebe o amor de Deus, o medo vai embora. O medo vai embora. Portanto, irmãos, é muito simples. Basta você olhar para os homens, para os heróis da fé, homens de Deus, que viveram situações difíceis. Como estava o coração, imagine, né? Como estava o coração daquelas pessoas que viviam com medo na palavra do Senhor, que viviam situações difíceis, situações de medo. Eles tiveram medo? Claro, tiveram medo. Você acha que Davi não teve medo quando enfrentou Golias? Com certeza ele teve medo. E o medo, de certa forma, nos protege. O medo, dentro do seu limite, ele nos traz segurança. Então o medo não é ruim, mas o medo não pode nos paralisar. O medo não pode deixar da gente crer no poder de Deus. Crer que Deus é capaz de nos guardar, nos proteger, de nos sustentar, de nos prover, de estar sempre conosco, nunca sentimos sozinhos. Esse medo que nos paralisa, é que eu estou dizendo. Esse medo que tira, sabe, o nosso descanso, tira a nossa alegria, enche-nos de preocupação. Esse medo não pode existir no nosso coração. Esse medo, ele tem que ir embora quando a fé entra. E você tem que crer no poder do Senhor Jesus, crer no poder de Deus, que com certeza Ele guarda. Ele é capaz de tirar toda a ansiedade do seu coração. Ele é capaz de tirar todo medo do passado, do presente, do futuro, todo medo que está aí. Basta que você creia no poder de Deus. Basta que você confie no poder de Deus. Simples assim. Eu quero crer no Senhor. Eu quero descansar que o Senhor vai me proteger. Eu quero descansar que o Senhor vai me dar vitória. Eu quero descansar que o Senhor vai fazer. Eu vou crer, simplesmente crer, e vou descansar. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas busque descansar em Deus no momento de aflição. Naquele momento que a gente precisa
que a gente fica aflito, nesse momento é hora de falar: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor vai dar a solução. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer. Seja qual for a sua situação. Eu quero ler um texto com você, que está lá em Salmos 46, de 1 a 3, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem por meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eu não vou temer o Senhor. Eu não vou temer. Olha o que está falando. Deus é o nosso refúgio. Portanto, não temeremos. Ainda que as coisas aconteçam, ainda que a gente está em angústia, nós não devemos temer ao Senhor. Aliás, não devemos temer as situações, as circunstâncias, aquilo que a gente está vivendo. Portanto, a palavra de Deus, ela é muito clara. Deus é o nosso refúgio. Você tem que buscar em Deus o refúgio, descansar nele. Quer uma outra palavra? O Salmo 23, ele vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus está com você, descanse. Descanse. Como sempre tenho dito, faça a sua parte, na parte da sua proteção. Nós estamos vivendo a pandemia, então use máscara, use álcool em gel, se puder fique em casa. Mas, no entanto, o seu coração tem que estar seguro em Deus. A sua paz tem que estar em Deus. O seu descanso tem que estar em Deus. Sabe quando você pega todos os fardos e lança em Jesus e descansa nele e as preocupações vão embora? É o que diz lá Mateus capítulo 11, verso 28, que fala, Jesus está lá convidando: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Olha, entenda, compreenda isso. Quando você faz isso, quando você entrega a sua angústia, os seus problemas, você tem que descansar. O Senhor vai tomar conta agora. Já não compete mais a você. Você vai descansar em Deus. Vai descansar. Eu podia contar várias situações minhas para você. Mas com certeza você deve ter as suas situações também. Com certeza. Eu quero contar algumas que nós temos aqui na palavra de Deus. Por exemplo, aqui na palavra de Deus a gente tem várias histórias. Eu quero contar para você, por exemplo, Daniel. Quando ele foi lançado na cova dos leões, com certeza ele ficou com medo. Mas sabe o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele confiou em Deus. Ele creu, simplesmente creu no Senhor. E de tal forma que Deus mandou o anjo e fechou a boca dos leões. Está vivendo uma situação de cova? Creia, porque Deus pode mandar um anjo e também fechar a boca dos leões. Existem vários outros, por exemplo, Davi. Davi, como eu já falei, estava lá com os gigantes. Teve medo? Teve medo. Com certeza teve medo. Mas ele sabia que Deus dele era capaz de dar vitória para ele. E ele confiou, ele creu no Senhor Jesus. Ele creu em Deus. E atirou a pedra e o gigante caiu. Talvez você esteja vivendo situações de gigantes na sua volta. Os gigantes estão crescendo, medos reais, medos fictícios, mas estão crescendo. E eu quero dizer para você, creia, descanse em Deus, aprenda a buscar esse descanso maravilhoso do Senhor. Ele, com certeza, vai dar a paz necessária ao seu coração. Descanse no Senhor. Se você olhar, quando o povo de Deus, imagina o povo de Deus saindo, e chega diante do Mar Vermelho, o exército vinha vindo, e agora? E agora, vamos orar e crer, vamos orar e confiar no Senhor. E Moisés ora e o mar abre, e eles passam em seco,
pelo Mar Vermelho. É assim que tem que ser, meu irmão. É assim que tem que ser, meu amado. Você tem que crer. Ora ao Senhor crendo. Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor vai dar a solução. Eu creio que o Senhor vai curar. Eu creio que o Senhor vai resolver o problema de relacionamento. Eu creio no Senhor e eu quero descansar em Ti. Portanto, coloquei este meu problema na sua mão. Então, por favor, resolva. Eu vou descansar. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Meu papel é crer que o Senhor é capaz. Agora faça, Senhor. Por favor, faça. E deve ser assim. Deus, Ele com certeza. Existem muitos outros exemplos. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você acha que aquele momento que eles foram lançados na fornalha não teve medo no coração deles? Teve. Imagino que teve. Porém, a certeza da fé que Deus iria guardá-los, protegê-los, isso foi real, a ponto de estar lá com eles um anjo, e nós cremos que era Jesus que estava com ele lá, guardando eles, protegendo eles. Não foram queimados, mesmo sendo lançados na fornalha. Irmãos, a palavra de Deus nos garante que aquilo que pedimos, aquilo que cremos, o Senhor é bondoso, misericordioso, e Ele nos ouvirá. Portanto, creia, aprenda a descansar no Senhor. Creia, reconheça Ele como Senhor, Salvador da sua vida, necessitado de Deus. Fala, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Traga Ele para o seu coração, a ponto de recebê-lo como Senhor, Salvador. Creia no amor dEle, creia que Ele tem poder para guardar, proteger você. Esse é o meu Deus, é o nosso Deus. E Ele fez no passado, vai fazer hoje, vai fazer eternamente, porque Ele é poderoso para fazer. Esse é o nosso Deus. Terceira e última resposta. Eu disse duas respostas. Eu disse que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Ela é inspirada por Deus. E a palavra de Deus, ela é apta para corrigir, para ensinar. E eu estou hoje aqui trazendo esses ensinamentos, as respostas que a Bíblia dá para o seu coração. Se você está rejeitado, entenda, Deus ama você. Se você está com medo, creia, Ele pode guardar você, proteger você. E a terceira resposta é muito simples. Se você tem um problema de culpa, Deus perdoa você. Deus perdoa o seu pecado. Deus perdoa a sua transgressão. Deus perdoa aquilo que só você sabe, mas que precisa do perdão. Irmãos, eu queria gastar um tempinho aqui, porque eu vejo que é muito importante. Porque o ser humano tem essa necessidade de se sentir amado, de crer, não é? E também de ser perdoado. E muitas vezes nós cometemos muitos erros e pecados, e a palavra de Deus vai dizer que nós somos pecadores. Não tem como dizer, chega a dizer que se você falar que não é, você já está pecando, porque está sendo mentiroso. Então nós somos pecadores, somos falhos. E muitas vezes erramos, fazemos coisas terríveis, falamos coisas que não devemos, agimos de forma errada. Se fosse para citar pecados, são muitos os pecados que cometemos. Mas a palavra de Deus, ela traz essa solução para a nossa culpa. Para a nossa culpa. Sabe que a psicologia, embora goste da psicologia, ela inventou que você tem que perdoar a si mesmo. E eu vou dizer para você, às vezes, nós não temos misericórdia o bastante para perdoar a nós mesmos. Porque às vezes nós não conseguimos olhar com misericórdia nem para nós mesmos. Mas eu queria dizer para você que Deus é cheio de misericórdia. Deus, Ele perdoa o seu erro, Ele perdoa o seu pecado. Ele está pronto a estender a mão a você, está pronto a trazer você de volta para Ele. Ele está pronto a te abraçar. Sempre quando Jesus fazia os seus milagres, a primeira coisa que Ele falava é: os seus pecados estão perdoados. Lembra aquele senhor que desceu, 4 amigos levaram e desceram ele por cima do telhado, né? Ele estava em Cafarnaum, desceu, Jesus, tinha muita gente naquele local. Então, quando desceram, a primeira coisa que Jesus disse:
os seus pecados são perdoados. E as pessoas até ficaram, como pode ele perdoar pecados? Isso é blasfêmia. Aí Jesus então dá uma palavra, olha, qual que é mais fácil, perdoar os pecados dele ou falar para ele, levanta e anda? Ou seja, nenhum, só Deus podia fazer, ou uma coisa ou a outra. Aí ele diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então levanta-te e anda. E aquele homem levantou e saiu andando. Esse Deus maravilhoso, Ele está para nos curar. Curar. Talvez a grande dificuldade sua, da cura da sua alma, é o perdão. E Deus está te oferecendo hoje um perdão maravilhoso. Você pode receber o perdão de Deus hoje. Sabe o que a Bíblia ensina? A Bíblia fala assim, que se você confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em 1 João 1, 9. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que Deus quer de nós? Para que a gente possa receber perdão? Arrependimento. Reconheça o seu erro, a sua falha e peça perdão. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoe. Perdoe o meu erro, perdoe a minha falha. E com certeza, esse Deus maravilhoso, misericordioso, vai perdoar você. Vai trazer refrigério à sua alma. Você vai ser lavado pelo sangue de Jesus. Você vai se tornar nova criatura. Creia, reconheça-se pecador, entregue sua vida a Ele. Deus, Ele vai amar, Ele vai cuidar de você, vai proteger você e vai perdoar os seus pecados. 3 necessidades básicas do ser humano. 3. Que eu sei que você precisa, do amor de Deus, você precisa do cuidado de Deus, por isso você tem que crer nesse Deus maravilhoso e do perdão de Deus. 3 necessidades que você precisa. Necessidades que pode mudar a sua vida se você reconhecer agora a necessidade do Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas cometem pecados terríveis. Mas eu quero dizer para você, hoje é dia de perdão. Amém? Hoje é dia de amor, hoje é dia de fé. Creia, Deus ama você. Creia, Ele quer perdoar você nesse momento. E eu queria orar por você nessa hora. A palavra de Deus, que é inspirada pelo Senhor, hoje está falando ao seu coração. De uma forma a ensinar você que Deus te ama, que você deve crer que Ele quer perdoar você. Eu queria orar com você. Feche seus olhos nesse momento. E se está no teu coração um sentimento de rejeição, Deus quer curar você, porque Ele lhe ama. Se está no seu coração um sentimento de medo, Deus quer que você creia. Ele tem poder para cuidar, guardar você. Se está no teu coração um sentimento de culpa, arrependa, porque Deus quer perdoar você nessa noite. Tá bom? Vamos orar? Pai Santo e amado, nós queremos nessa hora te agradecer pelo teu poder maravilhoso, Senhor Deus, que de certa forma, ó Senhor Deus, entrou, ó Deus, na história, não só através dos seus feitos, mas através do seu amor, através da sua bondade, através, Senhor Deus, dos seus cuidados sobre nossas vidas, através do seu perdão maravilhoso. Eu quero, Senhor Deus, nessa hora suplicar, Deus Santo e amado, Tu que és um Deus a quem amamos, adoramos, servimos, ó Senhor Deus, nessa hora eu suplico, Deus Santo e amado, por pessoas que estão vivendo, Senhor Deus, esses sentimentos, ó Deus, sentimento, Senhor Deus, de rejeição, de medo, o sentimento de culpa, ó Deus Santo e amado, que o Senhor mostre através da palavra, que o Senhor tenha solução para a vida deles. Mostre, Senhor Deus, que o Senhor pode curá-los, Senhor Deus, poderosamente. Ó Deus, entre, Senhor Deus, ó Deus, com amor, com fé, entre, Senhor Deus, com perdão, em nome de Jesus, fazendo uma grande obra nesses corações, Senhor Deus. Nós clamamos, Deus Santo e amado, porque o Senhor é um Deus capaz de fazer isso e muito mais do que cremos. Por isso, Senhor Deus, entre com providência na vida dessas pessoas, ó Senhor Deus, que estão angustiadas, Senhor Deus, com sentimento de rejeição, com sentimento, Senhor Deus,
ó Deus, de culpa com sentimento, Senhor Deus, de medo. Entre, Pai, com providência, trazendo amor aos corações. Mostre como são especiais. Mostre, Senhor Deus, como o Senhor amou eles maravilhosamente. Ó Deus, mostre, faça com que eles entendam a cruz, ó Deus santo e amado. Faça, Senhor Deus, com que eles vejam o seu poder, capaz de protegê-los, guardá-los, sustentá-los, capaz, Senhor Deus, de salvar, Senhor Deus, a vida deles. Deus, no nome santo de Jesus, faça isso, Pai Celeste, por essas pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero clamar, Senhor Deus, por aqueles que estão reconhecendo pecados, reconhecendo, Senhor Deus, adultério, reconhecendo, Senhor Deus, os vícios, reconhecendo, Senhor Deus, ó Deus, a mentira, ó Deus, o ódio, o rancor, a mágoa, reconhecendo, Senhor Deus, a necessidade do Teu perdão, Pai, reconhecendo, Senhor Deus, nessa hora que precisamos do Teu perdão. Por isso, Senhor Deus, no nome de Jesus, derrama perdão, restauração a cada coração, dê, ó Senhor Deus, força a essas pessoas, ó Deus, aqueles que não reconhecem, para que reconheçam a necessidade da fé, a necessidade do amor, a necessidade, Senhor Deus, do Teu perdão. Abençoe, Senhor Deus, essas pessoas poderosamente. É a minha oração, no nome santo, poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você poderosamente. Vamos adorar o Senhor ainda, continuar adorando o Senhor, tá bom? Deus abençoe. Juntos nós vamos adorar nosso Deus mais uma vez. Que o Deus que nós adoramos é um Deus de misericórdia, justiça, de igualdade. É um Deus para todos. Nós cantamos e adoramos a Deus, Teu reino. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, fundado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei,
pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Diga ao Senhor: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Estou? Então, chegamos ao fim de mais um culto. Eu queria orar com você, desejar a você uma semana abençoada, desejar a você que o Senhor possa guardar, proteger você, e o Senhor possa curar a sua alma, continuar cuidando de você. Não se sinta inferior, não se sinta com medo, não se sinta culpado. Você pode em Deus, pela fé, receber o amor e o perdão do Senhor. Queria orar mais uma vez com você. Feche seus olhos. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Deus amado, pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra, pelo privilégio, Senhor Deus, de poder cultuar, ó Deus, o Teu nome. Queremos nessa hora, Senhor Deus, que o Senhor, de uma forma toda especial, visite cada coração e possa tratar cada coração. Abençoe, Senhor Deus, a Tua igreja, abençoe, Senhor Deus, a nossa nação, Senhor Deus, abençoe a terra, cuidando, Senhor Deus, de cada um. Tu sabes, Senhor Deus, as dificuldades de cada pessoa. Entre com providência, Senhor Deus, abençoando, trazendo cura na alma, Senhor Deus, para cada um que necessita. Traga, Senhor Deus, salvação, traga, Senhor Deus, renovo, restauração, traga refrigério a cada alma. Pai, nós clamamos, Senhor Deus, pelos relacionamentos, clamamos, Senhor Deus, por aqueles que estão doentes, clamamos, Senhor Deus, por aqueles que estão infelizes, desanimados, ó Deus, tristes, que o Senhor possa entrar de uma forma toda especial, curando e trazendo providência do céu a cada pessoa. Nós clamamos por essas vidas, Senhor Deus. Abençoe a nossa semana, graças damos por tudo que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor curou o meu irmão. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor devolveu saúde a ele. Obrigado, Deus Santo e amado. E agora eu peço, continue abençoando aqueles que estão doentes. Abençoe o David, abençoe, Senhor Deus, o teu povo que está doente. Abençoe, Pai, poderosamente, ó Deus, trazendo cura e restauração a essas vidas. É a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a consolação, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com o teu povo reunido aqui, com o teu povo reunido por toda a face da terra. E toda a igreja diz amém, amém. Deus abençoe você, uma semana abençoada para você, amém. Tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos.